A Copa do Mundo FIBA de basquete 2023 está prestes a começar. E se tem uma coisa que chama muita atenção em qualquer competição de basquete que não seja a NBA, é o fato de termos jogadores da maior liga de basquetebol do mundo atuando dentro delas. A gente tem grandes destaques em diversas seleções nesse Mundial, até porque cada vez mais a NBA vai se tornando mais global. E os jogadores de seleções, principalmente ali que não sejam Estados Unidos, acabam tendo mais motivos e vontade de representar o seu país dentro das quadras. Mas a gente decidiu trazer a nossa seleção ideal dos melhores jogadores desse Mundial de Basquete 2023. E se você não pretendia assistir essa competição, tenho certeza que com esse elenco estrelado de jogadores que atuam na NBA, você vai querer acompanhar. Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e comenta aqui embaixo qual seria o seu 5 inicial ideal dessa Copa do Mundo de 2023 para a gente fazer um comparativo durante o vídeo e ver se as nossas opiniões batem ou não. Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje mais uma vez, a gente não vem conseguindo alcançar as nossas metas, mas eu conto com vocês para que nesse vídeo a gente consiga atingir os nossos objetivos. Lembrando que a gente também vai destacar as ausências, porque determinado jogador não foi selecionado aqui no nosso draft, e você também vai poder comentar se você acha que faz sentido o que dissemos ou não. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho? Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa seleção ideal do Mundial de Basquete FIBA com o Luka Doncic na armação. Por mais que ele tenha tido muito tempo de ala jogando no basquetebol europeu, ele é o comandante da seleção da Eslovênia. Mais do que isso, um dos favoritos para o MVP dessa competição. O esloveno vai comandar o nosso time e muito provavelmente o time que nós vamos montar, lembrando que a gente sempre tenta fazer um time aqui que seja possível jogar junto, vai ser um pouquinho baseado nas características do Luka Doncic, já que ele vai ser o comandante da nossa equipe. Do lado dele, Shai Gilgeous-Alexander, um dos melhores jogadores da NBA na última temporada, vai representar o Canadá, uma das seleções mais fortes que teremos nesse Mundial. E já vou deixar um destaque aqui para vocês, Jamal Murray não está na nossa escalação ideal nem no time reserva. Muito provavelmente ele teria uma vaguinha, até porque é o atual campeão da NBA e segundo melhor jogador do time que venceu o principal título de basquete do mundo, mas ele está fora desse Mundial. De última hora, a gente inclusive fez um destaque da seleção canadense, card aqui em cima, mostrando como eles são capazes de derrubar o favorito Estados Unidos, que conta com outros jogadores na nossa seleção, mas vamos destacar o Shai, um dos principais pontuadores da NBA na última temporada, com uma perspectiva de crescimento enorme. Mais do que isso, o protagonista de uma seleção que, repito, pode derrubar os Estados Unidos, não tem como ficar de fora. E por falar dos Estados Unidos, lá na frente teremos Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr. Brandon Ingram também um pontuador nato, um jogador ali que tem uma envergadura muito interessante para poder executar arremessos em cima de seus adversários, tem uma altura excelente, mas ele também consegue criar o próprio arremesso. É talentoso e também vai ajudar a defender, porque a defesa é muito importante ao lado ali, né, do Jaren Jackson Jr., um dos melhores defensores também da NBA, jogador do Memphis Grizzlies, ele aí, né, que tem tudo para ser Defensive Player of the Year em vários anos daqui pra frente. É também um jogador versátil que pode também jogar na posição de número 5. Mas para esse nosso time titular inicial, o nosso 5 vai ser da seleção de Montenegro, Nikola Vucevic, principalmente porque é um pivô que tem um bom arremesso de 3 pontos, pode fazer um pick and pop ali com o Luka Doncic muito interessante, com o Luka Doncic batendo para dentro, ele fazendo a parede e abrindo ali para o perímetro para poder arremessar de 3. Acho que ele é um complemento muito interessante para aquele que, como disse, é o principal protagonista da seleção montada. E agora vamos aqui para os nossos 5 reservas. Vamos começar aqui com Jalen Brunson, jogador que já teve também ali, né, um grande desempenho ao lado do Luka Doncic, sendo um sexto homem da equipe da qual ele já fez parte, mas também em momentos que foram precisos ali, jogando ao lado dele, conseguiram construir uma parceria interessante, mas acima de tudo, ele teve um salto no seu basquete nessa última temporada, tem tudo para ser um All-Star em 2023-2024 e arrebentou com o meu Cleveland Cavaliers. Tem o pesadelo com ele até hoje. Jalen Brunson merece uma vaga nessa nossa seleção. E outro que merece também uma vaga nessa seleção, até por ser o principal jogador dito, inclusive, pelo técnico Steve Kerr da seleção dos Estados Unidos, Anthony Edwards. Um dos melhores shooting guards que também temos na liga, o grande protagonista desses Estados Unidos. Eu só não coloquei ele aqui no meu time titular porque Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic estão alguns degraus acima dele, mas é um jogador absurdo que também tem um teto ainda muito alto. Ele pode crescer bastante, ele tem arremesso de 3, tem explosão, ataca muito bem a cesta e mais do que isso, à medida em que o Minnesota Timberwolves
vem decepcionando, cada vez mais vem ficando claro que esse precisa ser o cara dessa franquia e é ele que vai ser o cara dessa nossa segunda unidade. Seguindo aqui com Mikal Bridges também, jogador ali que é um defensor extremamente versátil e depois que saiu do Phoenix Suns, assumiu enorme protagonismo do Brooklyn Nets. Continua ali com seu altíssimo nível defensivo, defendendo jogadores de diversas posições e com eficiência nas bolas de 3 aí de dar inveja em diversos shooters. Ele é muito eficiente, ele pode ajudar de diversas formas essa equipe aqui que eu decidi montar, mas a grande notícia é que ele não precisa ter a bola nas mãos também para ser muito produtivo, coisa que ele acaba sendo ali no Brooklyn Nets com a bola em mãos. Ele já provou que pode ser ali um coadjuvante de altíssimo nível, como aconteceu ao lado de Chris Paul e Devin Booker nos tempos de Suns. Então ele precisa estar na nossa escalação. Bem como Lauri Markkanen também, jogador que teve um salto de qualidade, jogador da seleção da Finlândia, que não deve aspirar grandes coisas nessa competição, mas individualmente falando, Lauri Markkanen é um jogador absurdo, um jogador com estatura muito boa, que melhorou muito, né, a sua bola de 3 desde que saiu do Cleveland Cavaliers, atingindo o potencial, aquilo que se esperava do seu arremesso de perímetro nos tempos de Chicago Bulls, mas acima de tudo se tornando um baita de um pontuador. Ele também é capaz de jogar sem a bola, cortando para dentro da cesta e com as achadas que o Luka Doncic pode ter ali, né, encontrando ele cortando, como eu disse para vocês, fazendo esse movimento de fora para dentro da cesta, atacando, pingando pouco a bola e acima de tudo sendo eficiente. O Lauri Markkanen precisa estar na nossa seleção. Ele vai ajudar muito ali na média distância, na curta distância, do perímetro, em rebotes e também jogadores que pode inclusive assumir o posto de titular dessa equipe aqui que a gente montou, até porque ele teve uma temporada bem melhor do que a do Brandon Ingram. Finalizando aqui a nossa seleção com o polêmico Rudy Gobert, um dos melhores defensores da última década da NBA. Para muitos é apenas um jogador alto que só sabe ali, né, dar alguns tocos, pegar rebotes e nada muito além disso. Mas ó, esse feijão com arroz aí que ele faz muito bem. Se por mais que no basquete moderno ele não seja uma peça tão adequada, porque ele não tem arremesso de 3, é um jogador com dificuldades ali de deslocamento lateral e mais do que isso, ele não sabe nem bater uma bola, é um jogador que como defensor é muito importante em momentos decisivos da partida. Principalmente considerando que o nosso titular vai ser o Vucevic, o Rudy Gobert pode assumir protagonismo dentro de duelos quando a gente estiver precisando acima de tudo, de rebotes, de defesa e mais do que isso, de uma proteção de aro que ninguém dentro dessa competição vai ter igual a dele. É o melhor protetor de aro que nós temos nesse Mundial e repito, por mais que ele seja criticado, principalmente por conta do alto valor da transferência dele do Jazz para o Timberwolves, ainda é um jogador que defensivamente faz sim a diferença, pelo menos na minha visão, em relação a rebotes. Pode ser muito dominante e, repito, não pode ficar de fora da nossa seleção ideal do Mundial de Basquete. Infelizmente, nesse Mundial tivemos grandes perdas de última hora, dentre elas Kristaps Porzingis, também All-Star, Giannis Antetokounmpo, um dos 10 melhores jogadores com sobra da NBA nos últimos anos e que certamente, se tivesse aqui, seria titular com o pé nas costas da nossa seleção. E como eu disse para vocês, Jamal Murray, que acabou perdendo ali, né, a chance de atuar nesse Mundial, antes de que ele começasse, ele havia sido convocado, e sem contar alguns jogadores incríveis que acabaram recusando, a gente não pode deixar de citar Victor Wembanyama também, um dos grandes futuros que nós temos nessa NBA, pelo menos é o que se espera dele, poderia fazer uma dupla ali com o Rudy Gobert absurda pela seleção francesa, mas preferiu nesse caso ele nem ser convocado, preferiu se adaptar ao San Antonio Spurs agora que ele começa a sua caminhada na NBA. Só dizendo para vocês que a NBA está cada vez mais global, repito, a gente tem cada vez mais jogadores de muito talento jogando fora dos Estados Unidos e também jogadores não nascidos nos Estados Unidos, mas jogando dentro da maior liga de basquetebol do mundo. É muito interessante a gente ver esse novo contexto do basquete em competição de seleções e, repito, tem coisa interessante pra gente ver, principalmente nesse hiato aí de NBA que parece que não acaba nunca. Infelizmente esse Mundial ele não é muito agradável para nós brasileiros em relação ao horário por conta do fuso, vai ser complicado a gente acompanhar os jogos, mas vale a pena, principalmente nos jogos de mata-mata. A fase de grupos começa no dia 25, teremos aí transmissão de alguns jogos da ESPN e você também pode acompanhar na própria plataforma da FIBA, no aplicativo e também em sites de apostas esportivas, fazendo aquela fezinha, ganhando um dinheiro também com esse esporte que nós tanto amamos. Inclusive, eu tenho um canal que fala de apostas esportivas. O card vai ficar aqui embaixo, na verdade o link na descrição, e também da nossa parceira, a Stake, a casa de apostas esportivas que transmite com a melhor qualidade de som e imagem, tem as melhores odds, possibilidades muito diferenciadas, né, mercados exclusivos e mais do que isso, também um bônus para você que está criando seu cadastro agora na sua primeira aposta livre. Se você perder, eles devolvem o seu dinheiro, tem ali uma regra mínima de odd e mais do que isso, todos os termos e condições também
no site. Desde já, quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Deixe nos comentários qual a seleção ideal, na sua opinião, desse Mundial de Basquete FIBA. A nossa seleção ficou forte, ficou fazendo falta também algum jogador aí, que, como eu disse, estava ausente. Giannis Antetokounmpo, de fato, teria ali uma... Imagina jogando Luka Doncic e Giannis juntos? Bom, infelizmente, vai ficar só no nosso exercício de imaginação aqui, e no caso desse Mundial, nem isso. Muito obrigado pela sua audiência e falou!